Boa noite, povo de Deus. Eita glória. Vocês estão bem? Melhor agora, né? Vivendo essa experiência assim com o Espírito Santo, meu Deus. Irmãos, como a irmã já falou, eu me chamo Larissa, sou conhecida como Lara, sou casada há quase 9 anos, tenho 3 filhos, 2 se encontra na glória do Senhor e tenho o pequeno Davi, de 1 ano e 6 meses. Já fui serva do grupo Valei-me São José, que teve a junção com o grupo Nossa Senhora das Graças e gerou frutos do Espírito Santo, do qual nesse tempo eu sou serva desse grupo há 1 ano e 6 meses. E nesse tempo o Senhor me concedeu a graça de coordenar esse grupo de oração. Sou serva do Ministério de Pregação, do qual esta noite estou aqui a serviço. Amém? Agora todo mundo me conhece. Amados, você tem situações difíceis nas suas vidas? Você tem coisas que às vezes tentam roubar a sua paz? Vocês têm momentos que às vezes vocês olham e não vê solução, não vê saída. De repente um sonho que parece estar morto, ou de repente uma enfermidade na família, ou até mesmo em você, que já foi até diagnosticado, e que você não vê nenhuma resposta, nenhuma saída, nenhuma solução, você passa por isso? Irmãos, todos nós temos situações nas nossas vidas que às vezes parecem não ter solução. E é justamente nessas situações que hoje o Senhor traz uma ordem para nós, com um tema dizendo: não temas, crê somente. É justamente nessas situações que o Senhor vem dizer aos nossos corações: não tema, crê somente. Sem muitas delongas, quero convidar você a abrir a sua palavra em Marcos 5, do 21 ao 43, onde o Senhor realiza 2 milagres que parecem impossíveis, que parecem não ter saída, que parecem não ter solução, mas o Senhor vem e nos mostra que é justamente aí que nós não precisamos ter medo, que nós não precisamos nos assustar, mas crer, somente crer. Essa ordem do Senhor para nós. Amém, amados? A palavra vai dizer assim: tendo Jesus navegado outra vez para a margem oposta, de novo afluiu a ele uma grande multidão. Ele se achava à beira do mar, quando um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, se aproximou e, à sua vista, lançou-se aos seus pés, rogando-lhe com insistência: minha filhinha está nas últimas. Vem, impõe-lhes as mãos para que se salve e viva. Jesus foi com ele e grande multidão seguia, comprimindo-o. Ora, havia ali uma mulher que já por 12 anos padecia de um fluxo de sangue. Sofrera muito nas mãos de vários médicos, gastando tudo o que possuía, sem achar nenhum alívio. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ela ouvido falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou-lhe no manto. Dizia ela consigo: se tocar ainda que seja na orla do seu manto, estarei curada. Ora, no mesmo instante, se estancou a fonte de sangue e ela teve a sensação de estar curada. Jesus percebeu imediatamente que sairá dele uma força e, voltando-se para o povo, perguntou: quem tocou minhas vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te comprime e perguntas: quem te tocou? E ele olhava
derror para ver quem o fizera. Ora, a mulher, atemorizada e trêmula, sabendo que nela se tinha passado, veio lançar-se aos seus pés e contou-lhe toda a verdade. Mas ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada do teu mal. Enquanto ainda falava, chegou alguém da casa do chefe da sinagoga, anunciando: Tua filha morreu. Para que ainda incomodas o mestre? Ouvindo Jesus a notícia que era transmitida, dirigiu-se ao chefe da sinagoga: Não temas, crer somente. E não permitiu que ninguém o acompanhasse, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Ao chegar à casa do chefe da sinagoga, viu o alvoroço e os que estavam chorando, entrou e fazendo grandes lamentações. Ele entrou e disse-lhes: Por que todo esse barulho e esses choros? A menina não morreu, ela está dormindo. Mas riram-se dele. Contudo, tendo mandado sair todos, tomou o pai e a mãe da menina e os que levava consigo e entrou onde a menina estava deitada. Segurou a mão da menina e disse-lhe: Talita cumi, que quer dizer: Menina, ordeno-te, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e pôs-se a caminhar, pois contava 12 anos. Eles ficaram assombrados. Ordenou-lhes severamente que ninguém o soubesse e mandou que lhe desse de comer. Palavra da salvação. Amado, se fosse para terminar aqui, a gente já tinha compreendido tudo, essa ordem do Senhor para nós. Há duas situações aqui que parecem impossíveis. Há duas situações aqui que, humanamente, para nós, não teria mais resposta. Jairo saiu e foi ao encontro de Jesus. No início, a gente vê que Jesus tinha saído para descansar. E que descanso, hein? Mas eis que houve bem uma grande tempestade e ele teve que voltar. E ao voltar, ele se depara com essa grande multidão. Irmãos, temos aqui duas pessoas que teve fé. E não é uma fé superficial, mas foi uma fé. Jairo, ele teve que sair. E muitas vezes a fé ela nos leva a sair do nosso lugar. Jairo foi ao encontro de Jesus, ele já conhecia. Jairo, quem era Jairo? Jairo era o homem, o chefe da sinagoga, um homem bem respeitado, um homem conhecido. Um homem que tinha, podemos dizer humanamente, tudo, né? Um homem que conhecia a lei, a religião judaica, que tinha vários conhecimentos. Mas quando a dor entrou na sua casa, ele foi até Jesus. E indo até Jesus, ele tomou a decisão de sair do seu lugar. E a fé, muitas vezes, ela nos faz sair do nosso lugar. A fé nos faz deixar de olhar somente para a dor, para os problemas, mas sair. E Jairo indo até Jesus, ele encontra em meio àquela multidão. Imagina aí, Marcos, ele ainda acrescenta, porque quando a gente fala multidão, a gente já sabe que é uma grande quantidade de pessoas, mas Marcos ainda diz uma grande multidão. Era muito. E ele encontrou ali com Jesus. E quando ele encontra com Jesus, ele fala: minha filha está morrendo. Ele pede que Jesus vá. Então Jesus vai com ele. E Jesus indo com ele, diante daquela multidão, acontece um outro grande milagre. Aquela mulher que sofria 12 anos de hemorragia. Aquela mulher que tinha 12 anos de dores, que poderia ser sua sentença de morte. Ela
escuta falar de Jesus. Então ela vai ao encontro dele. E ela diz que se eu tocar pelo menos na orla, eu serei curada. Que fé é essa, irmãos? Se eu tocar. Ela não fala nem se eu abraçar ele, se eu tiver mais... Não, mas se eu tocar na orla dele, eu serei curada. E essa força, Jesus sente essa força saindo dele. E ela é curada. Irmãos, humanamente a gente pode pensar assim. Nesse momento que Jesus para, ele parou. Porque ele sentiu essa força saindo dele e ele parou. Para nós, pais ou mesmo filhos, imaginar minha mãe está lá naquela cama, minha mãe está quase desfalecendo. Meu filho está lá naquela cama e está quase desfalecendo e Jesus para ouvir essa mulher. Então a gente pode pensar assim, Jesus, deixa outra hora, você toma um café com ela, você vai saber de toda a história dela e ela vai contar tudo o que aconteceu em 12 anos. Ela vai contar para Jesus que ela passou por vários médicos. Podemos dizer que essa mulher talvez ela tinha muito dinheiro, mas ela gastou tudo com médicos, ela gastou tudo. E nada tinha solução. Mas ela ou escuta falar de Jesus e ela vai. Mais uma pessoa que vai quando escuta falar de Jesus. E Jairo, eu fico imaginando, eu tenho um filho, eu fico imaginando que naquele momento eu poderia dizer, Jesus, por favor, depois você conversa, depois você toma um café com ela, depois você vai saber de tudo mais. Mas nesse momento a minha filha, o meu filho está morrendo, eu preciso que o Senhor vai. E, irmãos, e aqui está uma grande lição para nós, que muitas vezes, quando Jesus vai realizar algo em nós, muitas vezes para acontecer o nosso milagre, é necessário Jesus também, dentro desse processo, até chegar na gente, Ele curar outras pessoas. Até chegar na gente, Ele precisar parar para ajudar outras pessoas. E aí a gente não sabe esperar. E aí a gente já começa a reclamar. E aí a gente não sabe mais deixar a fé nos dominar, mas o medo nos dominar. Mas Jesus parou. Jesus ouviu. E a gente que é mulher sabe que quando a gente começa a falar, o homem, ele resume um assunto talvez em 1 ou 2 palavras, mas nós quando começamos a falar, a gente acaba tomando muito tempo, né? Nós que somos mulheres sabemos disso. Então, cada minuto ali que parecia ser perdido, era o tempo que Jairo contava os segundos. A minha filha está morrendo. E quando Jesus terminava de falar, mulher, tua fé te salvou, chega alguém da casa de Jairo e diz para ele, por que ainda perturba o mestre? Tua filha morreu. E Jesus olha, ele escuta, e ele olha e fala, não temas, crê somente. Ele olha para Jairo e fala, não temas, crê somente. Talvez, amados irmãos, na tua vida hoje, tem alguma coisa que talvez você não vê solução, alguma prova, algum problema, alguma enfermidade, ou até mesmo luta espiritual que você não vê uma saída. Mas hoje o Senhor olha para mim, o Senhor olha para você e diz, não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Podemos imaginar que aqueles 12 anos daquela menina estaria perdido nesse instante que o pai vinha até Jesus. Estaria perdido, pois ela tinha desfalecido. São 12 anos perdido, uma jovem, uma criança. Ou até mesmo aquela mulher, 12 anos de dores, 12 anos de sofrimento, 12 anos excluída da sociedade, 12 anos, podemos dizer até uma sentença de morte. Mas eles foram atrás de Jesus. Eles foram ao encontro de Jesus e Jesus chegou. Amados, e quando Jesus chega, quando nós damos acesso a Jesus, nós não precisamos temer.
Quando nós damos acesso a Jesus, Ele faz, Ele realiza. Para nós, pode até demorar. Para nós, pode até ser uma eternidade. Mas o tempo de Deus não é o nosso tempo. As respostas de Deus não é a nossa resposta. A forma como o Senhor se manifesta não é do nosso jeito, da nossa maneira. A forma que o Senhor faz em nossas vidas, às vezes sem solução, sem respostas, não é como a gente espera, mas é como Ele quer, como Ele deseja fazer. E Jesus chegou nessas duas pessoas que foram ao encontro. E vocês estando aqui também, o desejo é de encontrar-se com Jesus, né? O desejo é de sentir a presença do Senhor. Amados, eu convido vocês agora a fechar seus olhos. Não se distraia com nada. Somente feche seus olhos. Imagina aí. Imagina não, porque se você está sentindo, se está doendo, se você está sofrendo, se você está passando por essa dor, não precisa nem imaginar, porque ela está em ti. Se talvez na tua casa tem alguém enfermo, tem alguém doente, tem alguém desanimado, alguém nos vícios. Uma única pessoa. Assim como Jairo saiu, foi ao encontro. Assim como aquela mulher com aquela hemorragia de 12 anos foi ao encontro de Jesus. Meus amados irmãos, imagine essa dor, essa luta que você está, essa dificuldade que você anda passando, aquilo que você não tem respostas, que parece não ter solução para você. Amados irmãos, é justamente aí que Jesus te trouxe aqui e que Ele quer falar ao teu coração. De uma forma, irmãos, real. Não é palavras de Lara, não é palavras de quem estava aqui ministrando, de quem está cantando, não é palavras nossas, mas é Jesus mesmo. Jesus que vem ao encontro nosso. Jesus que vem para aliviar as nossas dores. Jesus que vem para nos dizer que nós não podemos nos fechar ao nosso problema, olhar apenas para o medo que nos atrai ao nosso problema, mas que a fé nele nos fará passar por as dificuldades, pelas provações. Eu convido você agora a abrir seus olhos. E assim como Jairo foi ao encontro de Jesus, assim como aquela mulher foi ao encontro de Jesus, vocês vieram aqui. E eis que estamos à frente de Jesus Eucarístico. Ele que tudo faz. É Jesus. É aquele mesmo Jesus que realizou aquele milagre. É aquele mesmo Jesus que curou aquela menina que já estava desfalecida. Mas que Jesus apenas tocou em suas mãos e disse: Talita cum, levanta-te. E hoje Ele olha para você e diz: filha, filho, levanta-te, eu estou contigo. Eu te trouxe até aqui porque eu queria que você visse que eu estou contigo. Era 12 anos de dores. Era 12 anos de sofrimento. Eu não sei com quanto tempo, irmão e irmã, você está sofrendo. Quanto é o tempo, talvez 20 anos, talvez 16 anos, talvez um ano. Não importa. Mas é o mesmo Jesus que está aqui. E é o mesmo Jesus que quer te curar. É o mesmo Jesus que quer te fortalecer. É o mesmo Jesus que segura a tua mão e diz: não temas, somente crê. Não temas, somente crê. E quando nós estamos diante das tempestades, quando nós estamos passando por essas provações, é aí que o Senhor nos pede a olhar para Ele e não ter, somente crer.